toda vez que a gente quer entender alguma coisa, é importante entender o que essa coisa é, para que ela serve e como nós devemos ou podemos utilizá-la. Seja para chegar aos resultados que foram propostos pelo próprio objeto, seja para chegar a resultados que às vezes não têm relação com a natureza desse objeto. Esses pontos, eles nos ajudam a entender a meditação. Na verdade, esses pontos nos ajudam a entender todas as coisas e também a meditação, porque afinal de contas, essas considerações iniciais, quando a gente lida com um objeto que a gente talvez não conheça muito bem, esses pontos eles são universais de uma certa forma. Existe uma universalidade nessas considerações iniciais. E é por meio dessas considerações que a gente consegue de fato entender coisas, práticas, disciplinas, como a meditação. É importante entender o que é a meditação, como a meditação funciona, o que ela se propõe a realizar, o que ela de fato realiza na vida das pessoas e como nós podemos utilizá-la de acordo com os nossos próprios objetivos, quando esses objetivos não têm uma sintonia evidente com os objetivos originais dessa prática. Essas considerações, aliás, eu coloquei em uma das aulas do meu curso de meditação. O link, como sempre, está na descrição para vocês. Ali, é lógico, eu desenvolvo de uma forma um pouco mais detalhada essas considerações todas. Quem já fez meu curso já deve ter notado que eu começo ali fazendo um enquadramento da prática da meditação, no sentido de entender o que não é a meditação, o que é a meditação, e avanço para os outros pontos, como, por exemplo, aqueles relacionados aos objetivos, ao funcionamento da meditação e assim por diante. E desses pontos todos, que me é especialmente interessante e que eu queria tratar neste vídeo, se refere aos 3 objetivos principais da meditação. O que efetivamente a meditação se propõe a realizar na vida das pessoas, porque é a partir desses objetivos que as pessoas conseguem ajustar a sua própria prática. É a partir desses objetivos que a prática é realizada, seja para realizar esses objetivos, como propostos na própria origem da meditação, seja para realizar outros objetivos, de uma forma talvez um pouco mais pessoal, um pouco mais adaptada, mas com alguma sintonia com esses objetivos originais. O primeiro objetivo da meditação é produzir silêncio interior. Algumas pessoas podem preferir frases diferentes, expressões diferentes, como, por exemplo, aquietar a mente, acalmar a mente, relaxar a mente. O fato é que todas as expressões utilizadas neste primeiro objetivo têm relação com essa desaceleração dos pensamentos, com sair de um estado de gritaria mental, de barulho mental, de ruído mental e passar para um estado de quietude mental, um estado de paz mental. Eu acho que é fácil entender como isso pode ser útil, como isso pode ser bom, como isso de fato é bom para a maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas está instalada num estado mental que é de muito falatório mental, de muita agitação mental. E uma vez que você realiza a meditação e realiza esse primeiro objetivo, conquista esse primeiro objetivo, você vai sair de um estado de muito ruído mental e vai passar para um estado de descontração mental, de relaxamento mental. Só isso melhora
digamos, 80% da vida da pessoa. Porque, como eu falei, a maioria das pessoas está imersa nesse ruído, nesse falatório mental. E ao estar imersa nesse ruído mental, nesse falatório mental, as pessoas, elas se tornam escravas da mente. Escravas não apenas do próprio ruído mental, do falatório mental, mas escravas dessa movimentação incessante e dessa atitude que a mente da maioria das pessoas tem de querer tomar conta de tudo. Ou seja, você se torna escravo não apenas desse fluxo incessante de pensamentos, que por si só já cria uma condição de ansiedade, de agitação, de irritabilidade, como também se torna escravo, se torna submisso às reações que a mente produz no seu contato com o mundo. Reações emocionais, reações às vezes de irritação, de explosão, enfim, essa atitude reativa comanda a vida da pessoa. E essa atitude reativa nada mais é do que a mente se colocando como dona de tudo que acontece na sua vida. Então, esse primeiro objetivo, que é de produzir silêncio interior, por si só já melhora enormemente a vida da pessoa. O segundo objetivo, ele tem relação com o primeiro objetivo, mas ele tem algumas sutilezas que o tornam um objetivo muito particular, que é a desidentificação. O processo de desidentificação que é proporcionado por meio da meditação, que é conquistado por meio da meditação, consiste em você se desconectar de coisas que você possui, mas que você se acostumou a acreditar que você é. Por exemplo, muitas pessoas acreditam que elas são o corpo que elas possuem. Não ao ponto de olhar para a própria mão e pensar assim, isto sou eu. Mas quando a pessoa se olha no espelho e vê um corpo composto por cabeça, tronco, membros, assim por diante, a pessoa automaticamente acredita que está vendo a si própria. Isto sou eu. Quando você se vê inteiro no espelho, desde os pés até a cabeça, você, como acontece com a maioria das pessoas, você está acostumado a pensar, isto sou eu. Mas não é. Pelo menos essa é a crença que pauta não só a meditação, mas muitas tradições espirituais e filosóficas. A ideia de que você tem um corpo em vez de você ser um corpo é uma das ideias que permeiam muitas dessas tradições, inclusive as tradições que têm a meditação como elemento disciplinar metodológico importante. E a meditação é o meio, a prática pela qual nós desenvolvemos essa desidentificação. Ou seja, por meio da meditação, nós conseguimos entender que muitas coisas que nós acreditamos que somos esse eu, na verdade são coisas que nós possuímos e não coisas que nós somos. Isso é desenvolvido também em relação às próprias emoções, em relação à própria mente. Então, por meio da meditação, nós desenvolvemos a capacidade de perceber essa desidentificação. Então, por meio da meditação, nós desenvolvemos essa capacidade de desidentificação. Isto é, a capacidade de perceber que nós temos uma mente, que nós temos emoções, que nós temos sentidos, que nós temos um corpo e não que nós somos essas coisas todas. Ao mesmo tempo, desenvolvemos também a consciência de que o que nós realmente somos independe das coisas que nós possuímos. Assim como nossa posse material, o dinheiro que nós temos no banco,
as coisas que nós temos em casa não definem quem nós somos, o corpo que nós possuímos, o conjunto de reações emocionais que nós possuímos, também não nos define. O que nos define é algo que transcende essas coisas, é algo que é muito maior do que estas coisas. Isso, como eu disse, pelo menos é a crença predominante nas tradições espirituais, religiosas e filosóficas de que a meditação faz parte. Uma vez que você consiga desenvolver a desidentificação em relação a esse aparato mental e corporal de que você dispõe, que você possui, você consegue encontrar um estado de quietude ainda mais profunda do que aquela a que eu me referi no primeiro objetivo. Porque você começa a se libertar das amarras que são criadas e perpetuadas por esse aparato corpo-mente. Você deixa de ser o escravo das suas emoções. Você deixa de ser o escravo da sua mente, dos seus pensamentos. Você deixa de ser o escravo do seu corpo. E uma vez que você se liberta desse aparato corpo-mente, você consegue estabelecer uma condição de vida completamente diferente. Uma condição de vida que pode ser considerada a de um indivíduo liberto. Lembrando que um dos objetivos mais profundos da meditação é levar o indivíduo a uma condição de liberdade plena. Não a liberdade no sentido social e tal, né? Mas uma liberdade em relação a essas amarras corporais e mentais, entendendo que existe uma condição de vida, existe um estado que é muito mais elevado, muito mais profundo, muito mais divino do que este com o qual nós estamos acostumados. E o terceiro objetivo, que talvez seja o mais controverso dos três, é reduzir muito a importância que você dá para si mesmo. Perceba uma coisa, todo mundo acredita que é o personagem principal disto que nós chamamos de realidade, disto que nós chamamos de mundo, universo, esta vida, este mundo, este cotidiano, este dia a dia. Nós somos o centro dos acontecimentos. Todo mundo tem esta crença. Todo mundo se vê como o ator principal, a atriz principal, o personagem principal dessa história que está se desenrolando diante dos nossos olhos. Só que esta visão ela é muito limitada. Primeiro porque existe uma enormidade de coisas que acontecem e que fogem completamente da nossa compreensão, da nossa percepção. Neste exato momento, enquanto você está me vendo aqui, milhões e milhões e milhões de coisas estão acontecendo simultaneamente e elas não têm a menor relação com você. Você está desconectado de milhões e milhões e milhões de coisas que estão acontecendo. Logo, você, embora seja importante, você não é tão importante quanto você acha que é. Você não é o personagem principal deste mundo, você não é o protagonista deste mundo. Você pode ser o protagonista deste universo que cerca você, que rodeia você de forma direta. Mas você certamente não é o personagem principal deste universo. O que a meditação proporciona é transformar a sua percepção para que você consiga, inclusive, perceber a real medida da sua presença neste mundo. A real importância que você pode ou não ter neste mundo. E, neste sentido, a meditação acaba sendo um meio bastante especial e interessante para
fazer você baixar a bola, fazer você reduzir a importância que você, ego, tem neste mundo. E para que você veja que a sua importância neste mundo está muito menos atrelada ao alto valor que você se dá, ou, em outras palavras, a sua autoestima, o modo como você se estima, o modo como você se vê, do que a como você realmente pode se conectar com as coisas ao redor. Em outras palavras, a meditação abre você para a percepção de que a sua importância neste mundo não é exatamente como você se acostumou a pensar que é. Claro que a meditação não tem nenhuma importância social, mas o fato dela transformar a sua percepção neste sentido traz rebatimentos, traz consequências importantes no modo como você se coloca neste mundo. Porque se você não é tão importante quanto você acha que você é, talvez a sua importância se dê de alguma outra forma. Como, por exemplo, na forma como você se dispõe para outras pessoas, no modo como você olha para as outras pessoas e lembra que todas as outras pessoas que você vê e com as quais você se relaciona acreditam também que são o centro do universo, mas não são. Essa percepção ela pode ser muito difícil para todas as pessoas, para a maioria das pessoas. Traz sofrimento para muitas pessoas entender ou perceber subitamente que elas não são importantes como elas acham que são. Pensem como isso pode impactar na sua vida, inclusive do ponto de vista emocional, mental. Você perceber subitamente que você não é tão importante quanto o seu ego dizia para você o tempo todo, porque todos os dias a sua mente vai dizer para você que você é importante, que você é o centro do mundo, que você é o personagem principal, quando na verdade você pode ser um simples NPC, um non-playable character, um personagem que não faz nenhuma diferença dentro daquela trama. E muitas vezes a gente não faz diferença. A autoestima, que é algo tão valorizado modernamente, ela pode ser necessária para a vida social em alguma medida. Isso, pelo menos, é ensinado por todo mundo que fala da importância da autoestima. Fala-se que é importante para que você tenha uma presença maior, principalmente nos círculos sociais, nos ambientes sociais, mas ela pode ser também um obstáculo. Ela pode ser um obstáculo basicamente porque a sua autoestima ela tende a ser muito maior do que aquilo que é a sua realidade neste mundo. Um parênteses aqui que pode ser curioso, né? A baixa autoestima ou a alta autoestima são obstáculos da mesma forma. Porque, em geral, a autoestima, sendo ela baixa, sendo ela alta, ela sempre vai ser diferente daquilo que é a sua realidade neste mundo. Sempre vai ser diferente, dissonante, em comparação com a real presença que você tem neste mundo, que é bastante limitada. Não importa se você é uma pessoa importante, se você é uma pessoa pública, se você é o presidente de um país, se você é a pessoa mais famosa daquele continente, não importa. A sua autoestima, ela sempre vai ser completamente diferente do real papel que você cumpre neste mundo. E esse papel está muito mais relacionado a descobrir quem você é realmente do que em modelar um personagem X ou Y neste mundo.